Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Elohim e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Elohim e a colocaram na casa de Dagom. Lembra que a divindade Dagom era aquele que era metade homem e metade peixe, né? Sempre essas figuras híbridas, né? Os pagãos, eles têm muito dessas coisas na história deles, né? Figuras híbridas. E nesse caso, Dagom, metade homem e metade peixe. Por isso que nós não devemos nos apegar ao simbolismo de forma cultual, porque quem faz isso são os pagãos, as pessoas que não têm conhecimento da verdade. No testemunho das escrituras, os símbolos, eles servem para nos dar direção a algo maior, e não para que eles sejam tidos como o objeto em si, né, de poder. No caso, né, quando o Pai, no Antigo Testemunho, nos revelou, né, se revelou pela arca, pela estrutura do tabernáculo, todas essas coisas era para direcionar, apontava para algo maior, para os propósitos divinos, e não como um objeto, né, um objeto em si, o significado que contém a verdade. Então, por isso que nós não podemos nos apegar, e esse capítulo vai falar muito disso. Vamos lá. E aí eles levaram para a casa de Dagom e a puseram junto de Dagom. 3. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, né? A estátua de escultura estava derrubada, diante da arca do Eterno. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar, lá em pezinho. Então, aqui, o que a gente tem que entender também? Que nessa época, os símbolos, eles estavam muito evidentes. Tanto da parte do Eterno, né? Porque os símbolos que o Eterno deu aos israelitas, eles serviam, né, para apontar coisas, mas diante dos pagãos, que acreditavam e cultuavam os símbolos, eles também tinham valor. Então a gente tem que entender que nesse caso aqui os símbolos, o Pai também usava os símbolos para testemunho diante dos pagãos também, que acreditavam em símbolos, nos objetos. Bom, aí no 4, então tornaram a pôr no lugar, né? Colocaram lá a estátua lá de Dagom no lugar. Aí 4, e levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Eterno. De novo, né? E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Você vê, dessa vez, né, além de estar caída, ainda estava cortada, né? Estava quebrada as mãos e a cabeça de Dagom. Só ficou o tronco. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, mas nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o dia que o escritor estava registrando o testemunho do Pai. Ou seja, mais uma superstição dos pagãos. 6. Porém, a mão do Eterno se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. O Pai, ele agiu ali de forma a ferir, né, aquele povo com enfermidades. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, eles disseram: não fique conosco a arca do Elohim de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Elohim. Por isso, enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Elohim de Israel? E eles responderam: a arca do Elohim de Israel será levada até Gate.
Assim levaram para lá a arca do Elohim de Israel. Tá vendo? Aí aconteceram essas coisas, eles relacionaram e já reuniu lá o pessoal, os príncipes, ó. Quem que vai ficar com essa arca aqui? Porque tá acontecendo as coisas aqui e a gente não tá querendo, não. E aí levaram para Gate. 9. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Eterno veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Aí, ó, o Eterno, né, levantou sua mão para ferir com enfermidades o povo. Você vê que aqui, né, pelo poder, o Eterno tá dando testemunho, né, diante dos pagãos, pelo seu símbolo também, né? Por quê? Porque pelo símbolo, os pagãos também teriam conhecimento de que era o Elohim de Israel, né? Porque os pagãos não tinham como ter, já que eles acreditavam, né, nos símbolos, então esse símbolo foi muito bom para que o Eterno pudesse aplicar neles mais temor e se fazer grande o teu nome, porque uma vez que ele teve que dar testemunho, né, diante do povo, porque os israelitas estavam falando, foi-se a glória do Eterno, porque os filisteus tomaram a arca, né? Mas ainda que tenha acontecido isso, porque o Eterno podia não ter deixado ter tomado a arca. Mas você vê que a gente vê o Eterno fazendo a obra dele tanto lá para dar lição nos israelitas, como também para deixar os filisteus tementes, né? Você vê que tudo teve um propósito grande e perfeito, né? E é assim que o nosso Pai trabalha, isso é lindo. Então, aí aconteceu lá que foram feridos com as hemorroidas. 10. Então, enviaram a arca do Eterno a Ecrom. Aí já mudaram de lugar de novo. Sucedeu, porém, que vindo a arca do Eterno a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Elohim de Israel para nos matarem, a nós e a nosso povo. Ou seja, eles já estavam sabendo das coisas. Então, quando enviaram para lá, falou: pronto, eles querem nos matar, porque enviaram para nós a arca do Elohim de Israel. Né? Ou seja, eles já estavam sabendo. Imagina. Eles já estavam com medo, né? Eles estavam com medo do símbolo. E aí, o que aconteceu? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, aí eles chamaram os príncipes de novo, né? E disseram: enviai a arca do Elohim de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade. E a mão de Elohim muito se agravara ali. Imagina. Isso daqui, por isso que eu falo, os filhos de Belial, eles muitas vezes eles conhecem mais a palavra do que os próprios filhos da luz, porque eles leem o testemunho e eles pegam as coisas para usar em benefício próprio. Entendeu? Porque o que a gente vê aqui? A gente vê aqui, entendeu? Que nesse testemunho muitos podem pegar assim, olha aqui que deixa o povo assustado, olha aqui que o povo fica temente. Quando vem uma praga, quando vem algo em cima do povo, o povo teme. Né? E isso daí pode nos levar a pensar, bom, o maligno pode dar ideia para os seus servos de que vamos propagar pestes, entendeu? Vamos fazer isso algo controlado, que a gente controle, porque mudanças, conflitos controlados geram mudanças controladas. E de onde vêm essas ideias? E muito do que tem nas escrituras, eu já percebi, tem sido usada para propagar filosofias, só que em benefício do maligno, sendo que o próprio povo do Eterno não sabe usar a palavra. Então daqui a gente tira, tá vendo? Ó, a presença da arca do Pai estava assustando os homens e trazendo, e a mão do Pai estava trazendo enfermidades naquele povo que estava causando temor deles. Então no verso 12 diz: e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Você vê, era bem forte o clamor das cidades para onde levavam a arca do Pai.
Ou seja, o pai estava dando testemunho pelo seu símbolo, mas na verdade era a mão do Eterno que estava pesando sobre aquele povo para que o nome dele fosse temido até mesmo diante dos pagãos e dos inimigos de Israel. E os pagãos reconheciam o Elohim de Israel pelo símbolo. E aí o clamor chegou até o céu. Finaliza aqui o capítulo 5 de 1 Samuel.